Você já parou pra pensar como que o mesmo cara que criou uma obra-prima, o mesmo desgraçado que te fez perder noite de sono, virar fã-clube, até mesmo tatuar o nome do personagem no seu braço, foi o mesmo filho de uma égua que no final pegou tudo aquilo que ele vinha construindo e simplesmente enfiou no ralo com força bruta. Por isso que nesse vídeo decidi listar como cada mangaka fudeu com o seu próprio anime. Então deixa o teu like e... Vamos começar com o mangaka que vem arruinando seu anime até hoje, que é One Piece, e como Oda arruinou One Piece. Quando One Piece foi lançado em 99, foi um anime diferenciado, porque diferente de outros animes como Naruto, Dragon Ball, Bleach ou outro anime qualquer, One Piece não trouxe para o seu anime as fórmulas clichê que todo mundo já estava habituado, ou seja, era a fórmula de ouro, que é o demônio dentro do prota e o rival emo do prota. Por isso que One Piece foi uma aposta usada, mas que deu muito certo. Mas só que ao longo do tempo, o Oda começou a estragar o seu anime simplesmente com falta de inovações, tipo One Piece, falando assim resumidamente, se tornou repetitivo e chato. A única coisa que ainda nos prende até hoje é de saber o que é de facto o One Piece. Tipo, você vai ver o arco de One Piece, o que vai acontecer primeiro? Eles chegam na nova ilha, exploram, encontram o mistério, o Luffy se arma herói, tenta lutar, mas do nada vai vir um flashback melancólico da história da ilha. Depois disso vai ter um clichê fazendo paralelo do Luffy e do Roger, e depois disso vai ter a luta do Luffy com o vilão final. Mas uma luta que poderia se resolver em 10 capítulos, o Oda vai estender essa luta até 50 capítulos com momentos nada a ver, e essa luta vai ser cortada a toda hora. Agora você deve estar se perguntar como que isso arruinou o mangá de One Piece. Mano, pega do capítulo 1 até o capítulo de hoje em dia. Isso mesmo, é tudo mesma coisa. No arco de Enies Lobby, no arco de Drum, no arco de Warrior 7, no arco de Skypiea ou outro arco qualquer. Agora não preciso ver One Piece para me saber detalhadamente o que vai acontecer. E falando das suas lutas, mano, as lutas de One Piece são muito ruins. Resumindo, a luta de One Piece é Clash, Haki, Flashback e fim da luta. Se você pegar 100% da luta de One Piece, 90% você vai ver que se resolveu na base do Clash ou um monte de soco, e depois de 4 capítulos você vai ver que o outro já tá no chão e derrotado. Salvo esses 10% que são aquelas lutas com o conceito de estratégia inserido, e desses 10%, 6% são as lutas do LoL. Mano, Rox de Shebeck, o incidente de God Valley, pode-se dizer que além do One Piece, o tesouro e não o anime, é uma das coisas ou a coisa mais aguardada de todo o anime. Desde o capítulo 100 e pouco, sempre se ouviu falar desse incidente e como o Garp se tornou o herói da marinha e tal. Mas quando finalmente entramos nos capítulos que conta tudo sobre esse arco, mano, oh coisa ruim. Prefiro ver o arco de Skypiea, que é dito que é um dos piores arcos de One Piece, do que assistir o incidente de God Valley. Olé, porque ainda não foi animado. Tudo que era símbolo de poder na antiga geração de One Piece estava naquela ilha. Os piratas mais poderosos, os almirantes, os cavaleiros sagrados, até mesmo os Gorosei estavam lá. Mas em vez de replicar a guerra dos maiorais, aquilo foi um lixo de arco. E só com o personagem que é dito que é poderoso, mas que nunca mostrou de facto o tal poder. A Barba Branca e a Big Mom no auge jovens a fugir do Garp que estava sozinho. Como que o cara que tem a Gura Gura no Mi, que é dito uma das frutas mais monstruosas de todo o universo, e uma que tem a fruta da alma, e com o tanto de pessoa que estava naquela ilha, a alma não seria problema. Mas do nada os caras ficaram bucha ao lado de um cara só. Porque me dizer que os caras fugiram aqui do Garp, isso nem é desculpa, porque esses caras também tinham um aqui muito poderoso para poder bater de frente contra o Garp. E em vez de fugir de uma forma decente ou tipo recuar estratégico, os caras vêm com essa: ah não, corra, o Garp tá vindo aí. O Kaido não vou considerar e vou passar um pano. Ele era só um aprendiz, então era como o Shanks e o Bug no Oro Jackson. Para quem não sabe, esse é o nome do navio do Roger. Mas na luta mais aguardada de todo o anime de One Piece, que é Roger e Garp versus Shebeck, tudo que foi dito sobre o Rox e o incidente que foi apagado da história foi jogado no ralo. Aquela luta não tinha nada de bom, apenas classe genérico e um monte de quadro que o Oda fez Ctrl+C e Ctrl+V. Que arco ruim, que luta ruim, que história de arco ruim. Mano, falando sem medo, Oda após o arco de Wano já não estava fazendo One Piece como antes. Não sei se é velhice, porque não é fácil escrever uma história desde os 17 anos, ou se é a produtora que vem enchendo para adiantar tudo. Mas que o Oda tá fudendo com One Piece, isso você tem que concordar comigo. O próximo mangaka que arruinou seu próprio anime é o Kishimoto. Nesse caso eu não preciso fazer muito suspense, porque aí é mais que óbvio. O cara pegou um anime que é de ninja, ou supostamente
supostamente era para ser, para tornar um anime de ficção científica. Como que o cara, sem introdução prévia ao conceito já nos primeiros capítulos, vai querer colocar um ET meio que do Neida, e ainda num dos arcos mais importantes para a história e no clímax desse mesmo arco, que é o arco da guerra. Mano, eu sei que a guerra teve seus altos e baixos aqui e ali, mas quando o Madara entrou no modo Sennin, o Naruto e o Sasuke estavam no auge das suas carreiras, do Neida, um alienígena que ninguém sabe se veio como, se veio da onde, simplesmente veio e foi colocado como o vilão final do anime. Eu sei que seres poderosos já foi citado, ou até melhor, ser poderoso, que é o Aguromo, já foi citado e foi dito que ele era um deus e tal, por ser muito poderoso e ter criado quase toda a base do mundo que é hoje. E isso é Naruto, porque no nosso mundo só tá uma merda. Mas dizer que ele também era um meio ET, isso nunca foi citado na obra de Naruto. E a sua própria mãe, mano, soubemos mesmo na própria guerra, porque durante toda a serialização de Naruto nunca foi mostrado um vestígio de Kaguya. Para quem viu a história da guerra sabe que tudo estava escrito para o Madara ser o vilão final da história e pronto, finale. Mas não sei se essa ideia foi do Kishi ou da produtora em colocar um anime de ninja, um alienígena, mas pelo menos ainda foi agraciado com um final alternativo de Naruto se casar com a Hinata, que também foi estragado com Naruto desmaiando na sua cerimônia de Hokage, onde era para ser o flash de tudo que o Naruto já passou. E como ele chegou nesse dia, o Kishi, em vez de pegar uma ideia maravilhosa de boa, ele tentou fazer um momento de comédia que caiu muito mal para todos e fazer Naruto dormir por um dia. O próximo mangaka que arruinou seu próprio anime é o Hirokoshi com Boku no Hero. Mano, o que fez Hirokoshi fuder com Boku no Hero foi ele não seguir a sua proposta inicial e tentar fazer Boku no Hero em um boneco qualquer da Disney, que o poder da amizade é mais forte que qualquer coisa e no final todo mundo é herói. Quando Boku no Hero foi exibido pela primeira vez, bem no início, a própria voz do Midoriya disse que essa é minha história, como eu me tornei o maior herói de todos. Olha bem a expressão, a minha história está no singular, mas quando chegamos finalmente nos últimos capítulos, após a batalha dos vilões finais, veio a nota final: ah não, essa história é como nos tornamos o maior herói de todos. Ninguém, mas ninguém queria que Boku no Hero se tornasse a casa do Mickey. Nós queríamos Midoriya salvar o Japão e depois declarar como o final sucessor do All Might, e depois colocar uma estátua só dele, não em conjunto, apenas dele. E quando Midoriya foi salvo do seu lado Dark, eu já vi que aquilo iria dar muito ruim para mim e para você também. O Midoriya devia só continuar todo emo e com um ar de vilão do que de herói. E se ele deveria continuar como na sexta temporada, aí sim podemos ter um final com Midoriya se tornando o maior herói sozinho do Japão. Agora transformar o cara que seria o All Might 2 em um homem de ferro pobre, aí também não tem perdão. O Bakugou ficar no rank 14 na lista dos heróis, aí também já é sacanagem. O Lemillion ficar no top 1, aí também não tem reclamação, porque para muitos o Lemillion seria o sucessor ideal para o All Might. Mas dizer que o Bakugou, o cara que disse na cara do All Might que vai ser melhor que ele, ficar no rank 14, aí também não tem perdão, pelo menos no top 10 ou até mesmo no top 5. E para finalizar esse nosso vídeo, vamos falar como Hyakutami fudeu com Jujutsu Kaisen, o mangá de Jujutsu no seu arco final, resumindo tudo, assim mesmo tudo, é só roteiro mentiroso e coisas nada a ver. O Sukuna escapou da morte certa mais de 1001 vezes sem nenhum conceito com lógica, é apenas o cara saiu da morte e pronto. Contra o Iguruma era a morte certa, mas do Neida, a espada do carrasco ficou bucha no lado do Sukuna. Na sua luta contra o Yuta, o cara foi pego no domínio do Yuta, mas ele vem com a lógica de ativar o domínio simples dentro do domínio do outro personagem. Mas antes foi dito que você precisa primeiro ativar o domínio simples e depois for pego, aí sim poderá ter um efeito garantido. Mas o Sukuna dá um foda-se na lógica e simplesmente criou a sua própria lógica. Se você pegar desde o início do arco final até no seu próprio final do arco, é só roteiro arrastando o Sukuna pra morrer como vilão final lá contra o Itadori. Deixa o like e adeus.